Alvorecer. É o primeiro filme deles, Duas Aldeias, Uma Caminhada. Tem um Guarani que conta mais ou menos assim essa lenda, e é mais ou menos que eu vou contar para vocês. Sobre o filme hoje, Solange, 35 minutos, o guarda me passou essa informação, e depois tem a fala com os Guarani ali, que fizeram o filme, tá? Pessoal, então conta a lenda que durante a Guerra Guaranítica, muitas mulheres, crianças e homens se esconderam na mata, enquanto os outros foram defender os 7 povos na guerra. E tudo ficou abandonado, e o mato começou a crescer e tomar conta de tudo. E se passou muito e muito tempo. Quando já não havia mais perigo, esses grupos começaram a retornar aos povoados. E um dia à tardinha chegou um grupo e se sentaram ali na praça. Já estava quase anoitecendo quando de repente ouviram o sino tocar. Entraram para dentro da igreja, procuraram, não encontraram nenhuma pessoa ali. Como havia muitas crianças, logo eles se deram por conta que uma tinha desaparecido. E procuraram, não encontraram, então vieram em direção à torre. Quando chegaram aqui e olharam para cima, viram uma grande cobra enrolada nas cordas dos sinos. Então eles entenderam que a cobra com seu rabo bateu o sino e atraiu a criança. Tupã, que é o deus do raio e do trovão, quando acontece algo para um inocente, ele fica muito bravo. E naquele mesmo instante ele se transformou numa grande tempestade, lançou um raio contra a cobra explodiu, o sangue e a gordura da cobra desceram pelas paredes da torre, pelas escadarias. Então os Guarani mostram que essas manchas escuras é o sangue da cobra, e as manchas mais claras a gordura da cobra, e que junto com a cobra, bem aqui no meio, caiu também o grande sino, e aqui ficou por muito, muito tempo, até que veio o branco e carregou o sino e colocou onde está até hoje. Entenderam a lenda? Sobre o cepé, José de Araju, que tem escrito sobre ele a partir de 1752, principalmente em 1753, quando ele impede a passagem da comissão mista de demarcação que estava vindo em direção às missões, já colocando os marcos. E ele ameaça, né? E impede a passagem, dizendo: se vocês seguirem, daqui para frente vai ter guerra, porque esta terra tem dono e ela nos foi dada por Deus e São Miguel. Bom, talvez ele não tenha falado exatamente essas palavras, né? Talvez a frase não tenha sido assim, mas de qualquer maneira foi ele que impediu, né, com alguns soldados, a passagem da comissão mista. E daí que eles vão recuar e vai haver a união da Espanha e Portugal declarando guerra para os Guarani dos 7 povos. Pessoal, cepé não nasceu aqui, José de Araju. Não tem documento que prove, né? Mas tudo indica que ele nasceu na redução de São Luís Gonzaga, que ficou órfão de pai e mãe. O pai era cacique, então talvez ele fosse cacique, fazia parte do cabildo, teve cargos, né? Como era alferes real, e ele, na verdade, ele vai ficar no comando do exército porque o general, né, do exército Guarani atacou o Forte Jesus Maria José em 1754, que é hoje a cidade de Rio Pardo, e ele foi morto. E daí o cepé vai assumir o comando, e lá ainda ele vai ser preso com mais 40 soldados. E daí ele faz aquela